pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane e eu faço parte do canal Direito Matinal. Hoje nós teremos mais uma Conversas de Direito e hoje o convidado especial é o Procurador do Estado de São Paulo, Dr. Felipe. Boa noite, doutor. Primeiramente, obrigada pela disponibilidade, por estar aqui no canal e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim realmente contribuir com vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é realmente importante esclarecer um pouco sobre as carreiras jurídicas, né? Conversar um pouco, poder até dar oportunidade para a gente bater um pouco esse papo aqui acerca da atuação, né? Das paixões, das dificuldades e tudo aquilo que permeia hoje o serviço público, que eu acho que é sempre do interesse, seja de quem estuda, seja de quem almeja uma carreira pública ou mesmo da população em geral, que é importante conhecer o que fazem aqueles que os representam. Saudações a todos e todas, eu me chamo Felipe Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo, sou especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e doutorando agora também na mesma instituição. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouco da minha carreira, né, de procurador, de advogado público, e é um prazer compartilhar com vocês, espero poder ajudar, e quem tiver alguma dúvida pode me procurar. Estamos sempre à disposição e é realmente uma satisfação poder esclarecer um pouco a quem tiver interesse de que se trata essa carreira, que eu sou tão apaixonado, que tenho tanto prazer de falar sobre ela. O senhor pode falar um pouquinho sobre a profissão? Claro, vamos lá, né? Primeiro, o que o que eu faço, né? Eu sou um procurador do Estado, que é uma espécie de advogado público, né? Você pode ser no âmbito da União, você tem os advogados da União, né, que é uma carreira subdividida entre os advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional. Nós temos também os procuradores municipais, mas falando no meu caso especificamente, do procurador do Estado, né, ela é uma carreira que tem previsão na Constituição Federal, no artigo 132 da Constituição, e ela se presta à representação judicial e consultoria do Estado. Então, eu sei que muita gente, às vezes até uma conversa, eu falo isso muito com meu pai, meus tios, e ele fala, então você é procurador? Eu digo, sou. E você não pode trabalhar, por exemplo, na Lava Jato, não? Eu digo, não, é outra coisa, né? Ali eles são procuradores da República, trabalham no Ministério Público Federal, existe também o Ministério Público, né, que em primeira instância atua os promotores, aí quando vai para a segunda instância vira o procurador de justiça, então às vezes tem um pouco essa confusão com as nomenclaturas, mas basicamente no meu caso de procurador do Estado, é uma espécie de advogado público, né, advogado do Estado. A gente atua tanto representando o Estado judicialmente, então se alguém ajuiza uma ação em face da administração pública estadual, a gente vai lá atuar, ou se a administração pública estadual tem que ajuizar uma ação, nós somos seus representantes legais, advogados delas, né, no caso, ou consultoria também, ou seja, trabalha dentro das secretarias no controle de legalidade para analisar os atos administrativos e para trazer aquela ótica, né, do direito para aquilo que a administração pública quer implementar. Então, é uma visão tanto de viabilização de políticas públicas quanto de controle de legalidade. Então, eu gosto muito de falar sobre a minha carreira porque eu acho que às vezes ela é um pouco incompreendida, porque muita gente tinha essa visão antiga de que o procurador do Estado, o advogado público, ele é o advogado da administração e está lá para negar os direitos à população. E não é exatamente isso, não é isso de forma alguma, na verdade, que nós temos essa concepção, né, de que nós estamos lá para proteger o quê? O interesse público. E o interesse público naquela noção do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que não é propriamente o interesse da administração em contraposição ao interesse do administrado. Então, na verdade, é o interesse daquele indivíduo como partícipe da sociedade. Como é que a gente explica isso sempre, né? O cidadão, por exemplo, ele tem uma casa e ele individualmente tem muito carinho por aquela casa. Mas, eventualmente, pode ser necessário que aquela casa dele seja desapropriada, porque ali vai passar um viaduto, uma avenida, algo que vai beneficiar toda a população, inclusive ele. Então, ele, como partícipe da sociedade, ele tem interesse naquilo também. Então, é uma defesa do interesse público em sentido amplo, né, em benefício da coletividade, inclusive daquele que, eventualmente, possa estar do outro lado
naquela contenda. Então, hoje também a advocacia pública ela parte com um paradigma mais de consensualidade, né? Então, hoje, por exemplo, muitas procuradorias já têm uma visão de consenso, de acordo, né? Já tem muitas câmaras de conciliação nos órgãos da administração pública. Os recursos, por exemplo, aos tribunais superiores, a gente já não leva... hoje você tem que pedir para recorrer para um tribunal superior, você tem que justificar por que você tem que levar aquilo, e não o contrário, né? Antigamente você tinha que recorrer de tudo, e o que era excepcional você pedia uma dispensa. Agora a regra costuma ser você ter que justificar quando você vai recorrer. Ou seja, então vem mudando bastante, mudou bastante nos últimos anos essa visão da advocacia pública. E só um adendo também, é que eu falei que a advocacia pública ela tem um assento constitucional. De fato, se você for reparar ali no título 4, né, da Constituição, nós temos o capítulo 1, o Poder Legislativo, o capítulo 2, o Poder Executivo, o capítulo 3, o Poder Judiciário, e lá no capítulo 4 nós temos as funções essenciais da Justiça, onde tem o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia em geral, que seria privada, né, e a Defensoria Pública. Então, está ali como uma função essencial à Justiça ao lado da Defensoria e do Ministério Público. E basicamente é isso, o advogado público ele atua na defesa do interesse público, mas não confundir esse interesse público da administração em contraposição ao do administrado, mas na verdade o trabalha em benefício da coletividade, de todos aqueles que poderão se beneficiar. Então eu acho positivo da Procuradoria é o fato de que você pode trabalhar em várias áreas diferentes. Então, por exemplo, na PGE São Paulo, que é a minha experiência, né? Então, existe a atribuição de órgãos, vai estar na legislação de cada ente, mas basicamente vai ter esse jeitão aí, essa cara, esse modelo. Você tem uma área, que é o contencioso tributário fiscal, né? Então, para quem gosta de direito tributário, para quem gosta dessa parte da área fiscal, é interessante, você trabalha com arrecadação, né? Você trabalha com execução fiscal, e é daí que vem, por exemplo, o dinheiro para fazer, também daí, né? O dinheiro para fazer uma escola, o dinheiro para fazer uma ponte, o dinheiro para fazer um hospital. Então, é interessante essa parte arrecadatória com um viés coletivo, né, com viés mais social. Você pode trabalhar no contencioso geral, né, que é onde eu trabalho, você pode trabalhar nessas áreas, você pode trabalhar com servidores, com direito de servidores, pode trabalhar com indenização, né, com reparação e responsabilidade civil. Eu, por exemplo, trabalho na área trabalhista, né, é bem inusitado para um procurador do Estado, então eu dou aula de direito do trabalho também, eu dou aula de direito administrativo e direito do trabalho, porque são dois mundos aí que eu vivo. E as pessoas sempre acham engraçado, porque em geral procuradores, advogados, advogados públicos, eles têm um viés mais de direito público, né? Mais de administrativo, mais de constitucional. E aí quando chego eu falando de trabalho, o pessoal acha um pouco engraçado, mas é porque você tem, por exemplo, na PGE São Paulo, uma área trabalhista, que é muito interessante, porque você trabalha com empregados públicos, né? O regime da CLT dentro da administração pública. Então, é interessante porque você vê esses dois mundos se encontrando, né? O direito do trabalho, que é para proteger o trabalhador, e o direito administrativo, que é para proteger a coletividade. Então, o que é que prevalece? Então, dessas reflexões já saiu até um livro, né? Eu tenho um livro lançado sobre direito e processo do trabalho para a advocacia pública, né? Que às vezes ele é um livro de direito administrativo, às vezes ele é um livro de direito do trabalho. Escrevi em parceria com o Gustavo Bezerra, que é procurador do DF, a Raquel Gouveia. Então, é bastante interessante porque você tem áreas muito diversificadas para atuar. Além disso, tem a consultoria, né, que você vai lá, dar pareceres, né, trabalhar, por exemplo, vai fazer uma licitação, você faz um parecer para ver a legalidade daquela licitação. Você tem a questão da viabilidade de políticas públicas, né, o governador, o prefeito quer fazer uma ponte, né, e aí ele pergunta, eu quero fazer uma ponte passando em cima desse parque aqui, pode? E aí o procurador vai analisar juridicamente, né, fazer a análise jurídica para dizer se o ordenamento jurídico aceita ou não a realização daquele empreendimento. Então, você veja que se você gosta de uma área ou de outra, o bom da procuradoria, da advocacia pública, é que você pode trabalhar em vários locais diferentes. E ainda tem também órgãos superiores, como por exemplo a corregedoria, né, que tem o corregedor geral, mas tem os assistentes, que vai trabalhar com processo disciplinar, né, com faltas funcionais, então você conhece bastante a carreira. Tem o centro de estudos, que, por exemplo, eu fiz minha especialização na Escola Superior da PGE, que é a parte de capacitação, né, de produção acadêmica. Então é bastante interessante que você pode atuar em muitos locais diferentes e se encontrar lá, né? Por exemplo, eu comecei na parte trabalhista, que era uma coisa que as pessoas não... Em geral, quem passa no concurso não quer muito, mas eu optei por lá e estou lá desde sempre, há 10 anos, acabou que virou minha área de pesquisa, esse
esse ramo que eu encontrei, né? Que é o ponto de toque entre o direito do trabalho e o direito administrativo. Inclusive, minha tese de doutorado eu quero escrever sobre essas intercorrências entre o direito público e o direito do trabalho. Então, é uma coisa que você vê que você pode até acabar encontrando uma área de pesquisa dentro da sua atuação do dia a dia, né? Então, são várias as áreas, várias as funções que você pode exercer. Eu acho um trabalho muito interessante, muito bonito. Eu fico muito feliz de acordar todo dia, né, levantar da cama para trabalhar em benefício da sociedade, da coletividade. E é isso que realmente me realiza profissionalmente. Doutor Felipe, existe diferença entre a advocacia pública do município e do Estado? Existe por uma questão de competência, né? Porque, por exemplo, como eu sou um procurador do Estado aqui, eu atuo nas demandas referentes ao Estado, no caso do Estado de São Paulo. Um procurador municipal, ele vai ter atribuições semelhantes, porém vinculadas ao município, né? A municipalidade a qual ele é vinculado. Por exemplo, o procurador do município de São Paulo, das demandas do município de São Paulo, né? O do Guarujá e etc. Por aí vai. Qual foi o ano que o senhor prestou concurso? Eu fiz concurso em 2009. Começou em 2009, porque são 3 fases, né? A fase objetiva, a fase subjetiva e a oral. Então, entre essas 3 fases, como a primeira fase foi anulada também, terminou em 2010. Eu tomei posse em 2010, junho de 2010. Inclusive, esse ano, há alguns meses, eu fiz 10 anos de PGE São Paulo. Parabéns, doutor. Obrigado. Como foi a preparação para o concurso? Olha, minha história, como toda história, né, ela tem suas peculiaridades, né? Então, eu dou aula hoje em dia em cursinho para concurso, eu trabalho, não faço acompanhamento individual, nem coach, nem nada, mas eventualmente estou aí falando sobre a minha história, né? Que é uma história que eu acho que pode ajudar alguém, porque, enfim, eu nunca fui aquele aluno nota 10, eu nunca fui o mais esforçado da sala, eu era sempre aquele aluno ali, eu fazia o necessário para passar e levava minha vida normal. E aí, na faculdade, curti minha faculdade, né? As coisas da vida a gente faz com seu tempo. E aí, lá pro final da faculdade, eu tava naquela indecisão, o que eu ia fazer da minha vida, fui fazer um intercâmbio, fui morar na Alemanha, passei quase um ano lá e voltei. Quando eu voltei, naquela coisa para se formar, levando, e aí resolvi fazer um concurso um concurso de analista do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aí eu sempre falo, a gente está ali, né, na faculdade, a gente tem aquela coisa da juventude mesmo, né, aquele excesso de confiança que é típico de quando a gente é jovem. E aí fui fazer esse concurso, né, a mãe da gente sempre fala, faça lá, vai que você passa, né, tá bom, vai que eu passo. E a gente sempre se acha mais preparado do que a gente é nessa fase da vida. E aí foi um grande tombo, né? Porque foi uma bela de uma reprovação, assim, um fracasso retumbante. E aí eu comecei a botar os pés no chão e dizer, não, se eu quiser ser aprovado, se eu quiser mudar a minha vida, eu tenho que ir um pouco além dessa vida que eu estava levando até hoje, de curtir um pouco e tal. E aí eu comecei a levar mais a sério, né? Então, eu acabei me formando, né, prestei, terminei meus estudos, e aí virei estudante de ofício, estudava todo dia, ali de 8 a meio-dia, de 2 às 6, minhas 8 horas diárias, não líquidas, né, porque você para ir ao banheiro, tomar um café, etc. De hora em hora tem que parar um pouquinho para desanuviar um pouco a mente também, mas enfim, fazia esse horário rigorosamente, faça chuva, faça sol, e fui fazendo concursos, né? Sempre focado na advocacia pública. Lembrando também que quando eu voltei desse intercâmbio, eu já estava no finalzinho da faculdade, fui estagiário na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, né? Que eu, dentre muitos estados que eu morei no Brasil, meu pai é cearense, eu fui criado mais tempo no Ceará e me identifico como cearense, tudo apesar de não ter nascido lá, mas culturalmente eu tenho muita identidade. E lá na PGE Ceará foi onde eu descobri essa paixão pela advocacia pública. Tinha um chefe que era muito vocacionado, muito dedicado e que me passou essa visão do que é ser advogado público, né? De você trabalhar pelo interesse da coletividade, de que aquela demanda que você ganha pode estar tendo impacto na construção de um hospital, na construção de uma escola, aquilo, sabe, fechar a folha de pagamento daquele mês do Estado porque essa ação passou. Então, vários desafios, não necessariamente eu tenho atuado nisso, mas você nos corredores você ouve falar, né? E eu quero ser procurador do Estado, eu quero ser isso aí. E aí minha monografia, né, meu TCC na faculdade foi direcionado a uma tese já publicista, né, para advocacia pública, e comecei a estudar. E aí tive esse concurso, comecei a estudar ali de leve, tive esse concurso do TJ, que foi um grande
um divisor de águas na minha vida e comecei a levar mais a sério. E aí estabeleci meu horário de estudo e fazia aquilo rigorosamente, faça chuva, faça sol. Eu fiz um curso preparatório com videoaulas também, que para mim foi muito bom, do LFG, né, do professor saudoso Luiz Flávio Gomes, e realmente aquilo também me ajudou muito. Eu não tinha muita noção do que estudar, e aí ali eu fiz o meu caderno, eu tive direcionamento de matérias, eu tive uma boa preparação, aquilo foi um bom start também nos estudos, e fui fazendo. Fiz a PGE Alagoas, não fui bem, mas já vi que tinha melhorado bastante, deu para ver que eu tinha acertado o rumo, pelo menos, né? Faltava muito do caminho, mas o direcionamento estava melhor. Depois fiz a PGE Pernambuco, fiz a PGE São Paulo e nesse meio tempo fiz a AGU também, mas meu preparo específico para esses três concursos de procuradoria de estaduais. Aconteceu uma peculiaridade na minha vida aí, que eu fiz o concurso da PGE São Paulo, e eu sempre quis morar, depois que eu voltei do intercâmbio, eu queria morar na cidade maior do que Fortaleza, eu tinha ficado com aquilo na cabeça. E morar em São Paulo, eu acho que no Brasil não tem cidade maior que São Paulo, né? E acabei fazendo o concurso para a PGE e passei na primeira fase. Sendo que, quando eu fiz essa primeira fase, fui aprovado, acabou sendo anulado aquele concurso. Aquela primeira fase que eu fiz foi anulada por um problema na prova e eu tive que refazer aquela primeira fase. E caiu exatamente na data da segunda fase da PGE Pernambuco. E aí eu fiquei diante daquela escolha de Sofia, né? Então foi um cálculo, de certa forma, pragmático também, porque São Paulo tinha mais vagas, eu não estava tão bem classificado lá na PGE Pernambuco, eu teria que ir muito bem na segunda fase para eventualmente ficar perto ou dentro das vagas em Pernambuco. Então eu teve que fazer São Paulo de novo, né? Joguei a moeda, fiz aquela escolha mental ali e acabou que as coisas deram certo na PGE São Paulo, mas foi uma consolidação, né? Porque eu sei que quem está começando a estudar, às vezes tem essa dificuldade de o que eu estou estudando, eu tenho que revisar, mas o que acontece para mim é que primeiro eu tive esse curso da LFG, depois eu fiz esse estudo para a PGE Alagoas, na PGE Pernambuco foi uma revisão, e na PGE São Paulo foi outra revisão, além de ir aprendendo coisas nesse caminho também. Então eu vejo que eu revisei aí 3 vezes no caminho, e isso foi muito bom nessa consolidação de estudo. E essas quedas que eu tive foram ótimas para mim, né? Porque imagine, por exemplo, aquele concurso do TJ, se eu tivesse ido bem nele, de cara. Eu provavelmente ia ficar, né, a gente ia continuar iludido, achando que aquele meu estudo da faculdade era o suficiente, e na hora que chegasse, né, a minha vez, que foi o caso da PGE São Paulo, eu ia estar preparado como eu estive. Então, a gente sofre com as derrotas, e o caminho do concurseiro é cheio de derrotas mesmo, mas elas são as nossas maiores professoras. Então, eu gosto de falar sobre isso também, eu sou muito empolgado para falar tanto da minha carreira quanto da preparação, porque depois que passa a gente vê com outros olhos, né? Mas nem sempre tinha essa positividade, tem dias que são dias péssimos, mas a gente não deve desanimar, né? Eu sei que é difícil, mas eu aconselho todos que sigam, porque se você tem uma paixão e acredita naquilo, as coisas fazem sentido e você não está simplesmente lendo 10, 20, 30 ou 50 páginas no dia. Você está construindo seu futuro, você está botando um tijolinho naquilo que você está construindo, né? Que aos poucos aí você chega lá onde você quer. Como foi na preparação do concurso, esse apoio da família? Porque o psicológico da gente fica bem afetado, né? Que é pressão o tempo todo. Não, de fato, o apoio da família foi fundamental, né? Meu pai, minha mãe, e eles sempre torcem, né, por nós. E é engraçado que eles têm uma confiança maior do que a gente tem, né? Até quando eu passei e tal, porque eu acho que como todo mundo que estuda, né, há muito tempo tem essa dúvida, eu não sabia se eu ia passar. Eu estudava, lógico, dava o meu melhor, mas eu sempre trabalhava com a possibilidade de ter que fazer outra coisa da vida, apesar de ser aquilo que eu gostaria de fazer, mas você não dá, né, para confiar. Quando eu passei, meu pai e minha mãe disseram, eu já sabia que você ia passar. Eu disse, como é que vocês sabiam? Nem eu sabia. Mas eles confiam na gente, assim, né, e às vezes isso é bom, e você tem que tirar um pouco do peso das costas, né, porque você não pode carregar o mundo nas costas, né, a gente faz o melhor, mas eu sei que o psicológico, né, a saúde psicológica, a saúde mental hoje é muito importante. Até eu tenho um perfil também, né, aqui no Instagram, e eu converso muito com as pessoas e eu vejo muita dificuldade de lidar com a situação, porque não é uma situação fácil, a gente ainda está na questão da pandemia, que vê toda essa incerteza, né, incerteza do futuro da gente, se vai ter concurso, se não vai, reforma administrativa, a pandemia em si, problemas familiares. Então,
o psicológico da gente é isso, você tem que se blindar e seguir em frente, é igual uma marcha, né? Todo dia você tem que fazer a sua ali. E o resto, o acaso, ele resolve, porque se você fizer a sua parte, tem coisa que não dá, tem coisa que a gente tem que entregar, o imponderável, né? Porque a gente fica pensando, será que vai ter concurso? Será que vai acontecer isso, aquilo? A gente tem que esquecer tudo isso e fazer só o trabalho da gente ali. O trabalho maior, esse com os fatores externos, eles são feitos ali no começo, no planejamento. Depois que estabeleceu, segue. Mas lógico, se eventualmente tiver que mudar, muda-se, né? Mas seguir à risca o plano aí, eu acho que é muito importante. Eu sempre fui muito disciplinado nesse aspecto e às vezes, mas eu até já escrevi sobre isso, às vezes eu escrevo uns textos ali de reflexão, que às vezes a gente também tem que ter uma autocompaixão, né? Uma coisa que os budistas ensinam muito, que a gente às vezes é muito duro com a gente é muito disciplinado, muito dedicado, mas ao mesmo tempo, quando a coisa não dá certo, toda essa disciplina, toda essa dedicação, toda essa motivação que a gente tinha volta de forma negativa. Então a gente tem que saber analisar aquilo ali com uma certa frieza, né? Com o devido, sem se deixar abalar não se deixar envaidecer os bons resultados, mas também não se deixar abalar pelos maus resultados, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? E está sujeito a não dar certo. A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades. A vida é cheia dessas coisas, né? A gente sempre tem ali, tudo que a gente está escolhendo, a gente está renunciando a outras coisas, e às vezes essas escolhas ficam bem, bem patentes ali na frente da gente, como escolher entre um concurso e outro, escolher entre uma carreira e outra, né? Às vezes eu converso com gente assim, que pergunta, eu gosto muito de defensoria, mas tá saindo mais concurso de delegado, o que você acha? Aí eu entro um pouco, aí o que eu escolhi para mim, assim, siga o que você realmente gosta, porque você vai passar 30 anos da sua vida fazendo aquilo, você vai acabar passando, se você se dedicar, se você fizer direitinho, se você estiver no rumo certo, porque às vezes a gente estuda muito, mas estuda errado, né? Então tem que ter uma estratégia, tem que ter mas se você tá fazendo direitinho ali, você vai passar e cuidado com o que você deseja, porque pode ser maravilhoso, mas se você fez por uma coisa pragmática naquele momento, pode ser que no futuro te pese um pouco. Então eu agradeço bastante, né, ao canal, fiquei honrado com o convite, deu para ver pela conversa, acho que eu sou muito realizado no que eu faço e gosto de passar isso para as pessoas também, porque eu acho que é sempre bom ter pessoas vocacionadas, né, buscando, almejando essa carreira e praticando também. Eu já tem muitas pessoas que eu converso que foram alunos, foram pessoas que eu conversava aqui no Instagram e acabaram virando advogados públicos por aí, e aí viram colegas, né? A nossa distância aqui é muito pequena. Então, agradeço bastante, foi um prazer estar com vocês. Fico à disposição também. Se quiserem me chamar de novo, se quiserem qualquer tipo de contribuição aqui, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, pode me procurar no meu perfil, @prof.felipefernandes. Então, foi um prazer, uma satisfação. Fico muito feliz com o convite. Parabéns pelo trabalho também, continuem. É realmente muito, muito bacana, muito interessante ver essa divulgação das carreiras públicas e do serviço público como um todo, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos tenham gostado. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte e compartilha, que isso ajuda muito o canal a crescer. Beijos e até o próximo vídeo. Se você tem uma paixão e acredita naquilo, as coisas fazem sentido e você não está simplesmente lendo 10, 20, 30 ou 50 páginas no dia. Você está construindo seu futuro, você está botando um tijolinho naquilo que você está construindo, né? Que aos poucos aí você chega lá.